Fala galera, beleza? Magista na área. Impossível começar a aula de hoje com tanta lembrança depois do podcast de ontem e não botar esse hino, essa música maravilhosa aí para vocês ouvirem, né? Espero que em breve vocês possam estar entoando ela aí na escola e sentindo o que eu sinto até hoje, depois de 10 anos, galera. É loucura, mas respira para não descompensar. Vamos lá, galera. Aula de hoje aí, meio fit, meio fat, né? Naquela filosofia, um pouco de zoeira, um pouco de seriedade. A gente vai botar em prática o que a gente está aprendendo aí de função do primeiro grau, né? Hoje a gente vai fazer um mini exercíciozinho. Vamos entender como que a gente pode olhar para o plano cartesiano, tirar informações proveitosas, pontos úteis para a gente e chegar até a lei de formação. Fontoura, eu não entendi nada. Calma, vamos lá. Existe a representação gráfica, geométrica, vamos dizer, de uma função, e existe a representação algébrica de uma função, que é a lei de formação dela, a conta que dá a cara dela, né? Aqui vocês podem ver que a representação gráfica já foi dada. Não é a nossa preocupação, mas como que pelo gráfico, pelo desenho, né, no linguajar mais chulo, como que eu consigo chegar na conta que forma ela, a lei de formação daquela função. Então fica comigo até o final, que a gente vai chegar nesse bizu hoje, beleza? Pessoal, então retomando o raciocínio, eixo X, eixo Y, né? Plano cartesiano, beleza? Eu fui e peguei dois pontos aleatórios, porque eu quis, tá? Um eu chamei de ponto A, outro eu chamei de ponto B. Perfeito, galera? Bom, desses dois pontos, que é o mínimo que eu preciso para definir uma reta, eu consigo um caminho claro que pega os dois, né? Então eu falo que o ponto A e o ponto B são pertencentes a essa reta. Uma reta qualquer, uma reta R, vamos dar esse nome aí para ela. Rzinho, tá? Nome de reta sempre a letra do alfabeto minúscula, galera. Que não é muito importante, mas fica a dica aí. Perfeito? Então eu fui definir, lembrando que essa reta é um elemento infinitesimal, né? Ela continua depois de passar pelo B e ela continua depois de passar pelo A. Tá? Então eu falo que A e B são dois pontos pertencentes à reta, mas eles não limitam a reta. Beleza? Para quem não lembra isso daí, aquele conceito de reta, semi-reta, segmento de reta lá, ó, de quando vocês estavam no berçário ainda, né, comendo papinho. Então vamos lá. O ponto A tem coordenadas menos 1 e 3. Então botaria aquele parêntese, vírgula, parêntese, né, aquele bizuzinho, com menos 1 e 3. E o ponto B tem coordenadas 3 e 1, beleza? Então, vamos aqui comigo, ó. Deixei isso aqui bem desenhadinho, tá? Então eu falo que o ponto A é um ponto de par ordenado, menos 1 e 3. E o ponto B é um ponto de par ordenado, 3 e 1. Par ordenado, dois valores, sempre ordem, x, y, galera. Não vamos esquecer disso, pelo amor de Deus. Tá bom? Tranquilo? Pessoal, uma dica rápida aí. Qual é o valor do ponto A? São umas perguntas que as pessoas fazem, às vezes, em fóruns e tudo mais. Ponto não tem valor, galera. Ponto tem par coordenado, RG, identidade, tá? Ponto A igual a 15, não é isso, tá? Ponto não tem um valor. Ponto pode ter distância entre pontos, aí tudo bem. Mas a gente está falando de uma linha que liga dois pontos, é outra história, tá? Então, qual é o valor do ponto A? Não é uma pergunta apropriada. É qual é o par ordenado que representa o ponto A, ou onde o ponto A está localizado. Você vai responder com esse par ordenado, perfeito? Fica a dica aí para sempre, para vocês. Então, botando isso daqui, pessoal, traduzindo o que está escrito aqui com a plotagem dos pontos, né, a brincadeirinha aí de x e y, o que eu estou dizendo? Ora, o A, que é essa linha de cima, ele tem x menos 1 e y 3. O B tem x3 e y menos 1. Voltando lá na primeira aula, o que eu quero dizer? Quando o x assume o valor de menos 1 e ele se olha no espelho, a imagem desse valor é o que ele vê o número 3. Quando o x assume o valor de 3 e ele vai e se olha no espelho, a imagem que ele está olhando ali, que ele vai ver no espelho, é o valor 1. Perfeito? Até aí? Bem devagarzinho para a gente entender tudo o que está acontecendo. Perfeito? Galera, lembrando que toda função do primeiro grau, como aqui é uma reta sempre define uma função do primeiro grau. Beleza? Mesmo que localmente, mas não vou aprofundar nisso não. Toda função do primeiro grau, galera, tem que obedecer essa lei de formação genérica. O que é isso, Fontoura? Lei de formação genérica é aquela cara que todas elas vão mais ou menos ter. Mesmo que fique muito diferente depois, começou assim.
Começou assim, joga para cá, joga para lá, mexe, manipula, não sei o que, representa de outra forma, mas começou assim. Então essa é a forma genérica, a lei de formação de uma função do primeiro grau. f de x, vulgo y, é igual a a vezes x mais b, ou seja, o y vai ser igual ao coeficiente angular que multiplica o valor de x naquela rodada acrescido do coeficiente linear, o b. Tudo bem, galera? Alguns livros adotam mx mais n também, tá? Isso aí geralmente é no terceiro ano, geometria analítica, outra história. Mas não importa, pessoal. A e B, como eu já falei para vocês, são cartas viradas para baixo. Se quiser botar coração, estrela, tudo bem também. O importante é a gente achar, desvirar e eles assumirem os valores que eles são. Lembrando que x e y são variáveis, então o tempo todo eles vão estar trocando de valor. Perfeito? Pessoal, vindo dessa forma genérica e aplicando o caso em tela, o que eu faço? Onde tem x, eu coloco os x's, e onde tem y, lembrando, f de x é y, eu coloco os y. A moda qualquer, de qualquer... Não, galera, não. Par ordenado, ou seja, quando x é menos 1, y é 3. Olha para cá, quando x é menos 1, y é 3. A e B eu repito. Tudo bem? Segundo ponto, quando x vale... Tudo certo? Quando x vale 3, aqui, o meu y vale 1. Perfeito, galera? Então reparem que o que eu fiz foi jogar o ponto A e o ponto B nessa forma genérica. Não confundam Azão e Bzão com Azinho e Bzinho, pelo amor de Deus. E é por isso que muita gente adota outras letras para cá. Tudo bem? Tranquilo? São coisas diferentes. Então f de x igual a x mais b, acabou ficando o que, pessoal? y3 é igual a a vezes x menos 1, que é quem acompanha ele no par ordenado, mais b, e y1 igual a a vezes 3, que é o x que acompanha ele no par ordenado, mais b. E com isso, pessoal, eu crio um sistema possível e determinado. Também não é a aula de hoje. Eu tenho duas equações distintas e duas incógnitas, a e b. Significa que eu posso correr atrás, que no final eu vou obter sucesso. Tranquilo? Isso é um sistema possível e determinado, adiantando assuntos futuros para vocês. Beleza? Eu vou dar uma limpada no quadro, reorganizar. Fica aí que a gente já continua. Bom, pessoal, continuando. Vamos lá, dei uma organizada aqui. Bom, do que a gente tinha aqui embaixo, dei uma mexida só para deixar com uma cara melhor, né? Tava muito bonitinho, muito estético. E a gente tem que menos 1 vezes A fica menos A, mais B do mesmo jeito, igual a 3. O 3 estava aqui, pessoal, para manter o lugar de f de x, né? Agora eu joguei para lá para ficar com a cara de equação mais séria, né? E era 3 vezes A, né? A vezes 3, na verdade, a ordem dos fatores não altera o produto, vamos lembrar disso. Então fica 3A mais B igual a 1. O 1 estava aqui também. Mesma coisa, pessoal, só dei uma mexida aqui, tá? Bom, vocês têm que saber resolver esse tipo de sisteminha. Vocês podem resolver por substituição, escalonamento, não recomendo, mas enfim, milhões de jeitos. Tá? O mais simples aqui para mim, como tem variáveis idênticas, é fazer a subtração de uma linha pela outra. Tá? Então, para quem não sabe, bizuzinho aí fora da aula, extra classe, mais vai valer. Então, eu faço um menos ali, e é tudo de cima menos tudo de baixo. Primeiro membro com primeiro membro, segundo membro com segundo membro. Primeiro e segundo membro é a cara esquerda da igualdade e o cara à direita da igualdade. Tá bom, galera? Para quem não sabe. Então, eu repito em cima, menos A mais B, menos o que tem embaixo no primeiro membro, 3A mais B, exatamente como está, igual primeiro membro, 3, menos o segundo membro, que é 1. Tudo bem, galera? Beleza? Por quê? Porque eu quis, é um método de resolução de sistemas, tá bom? Beleza? Menos A mais B, pessoal, continuando, esse menos do lado de fora do parênteses só troca o sinal de todo mundo, né? Então, 3A positivo, 3A negativo, B positivo, B negativo, 3 menos 1, 2. Beleza, galera? Juntando os termos algébricos de mesma parte literal, para fazer soma e subtração, bizu de outra aula também. Menos A com menos 3A, pessoal, vai ficar menos 4A. Mais B com menos B, pessoal, eu posso cancelar, né? Se eu te dou 10 reais e te tiro 10 reais, mudou nada. Se eu te dou uma estrela e tiro uma estrela, mudou nada. Tudo bem? Então, eu fico com menos 4A, cancelo os B's, igual a 2. O segundo membro só está se arrastando. Sobrou o quê? Menos 4A igual a 2. Né, pessoal? Então, quem está multiplicando desse lado passa para lá dividindo. A igual a 2 dividido por menos 4. Tá?
Pessoal, 2 dividido por menos 4, eu vou simplificar essa fração, vou ter divisão por 2 em cima e embaixo, né? 1 meio, e esse sinal de negativo esteja em cima ou esteja embaixo, não e, vai ficar aí para a própria fração, tudo bem? Então A equivale a menos 1 sobre 2, ou menos 0,5, o que vocês quiserem, tá bom? Então aquela primeira carta, galera, o coeficiente angular, a gente desvirou, tá? E ele vale menos 0,5 para essa lei de formação. Então a declividade da reta em relação ao eixo x a gente já tem. Vamos atrás do B agora. Bom, sigo lá para cima, escolho qualquer uma das duas equações, qualquer uma, tanto faz, tem que dar o mesmo valor, tá? E pego o que eu achei para A e troco, ou aqui, tanto faz. Eu peguei essa por ser mais simples, ao meu ver. Então menos A, menos 1 meio, porque A está desviado e vale menos 1 meio. Então menos A mais B igual a 3, menos 1 meio mais B igual a 3. Só troquei o A, que agora eu encontrei, tá bom? Menos vai virar mais 1 meio mais B igual a 3. B igual, soma de um lado, subtrai do outro, 3 menos 1 meio. Não vou entrar nesse mérito da soma e subtração de frações agora. Outra aula aritmética, outra coisa, outra viagem, tá? Mas quem tem dificuldade de fazer isso, fica ligado, porque isso é uma coisa muito trivial para a prova, tá bom? Não se sinta mal, na verdade, crie um leve desespero e corra atrás do prejuízo, beleza? Então, 3 menos 1 meio, pessoal, a gente vai fazer e vai achar 5 meios, ou seja, B vale mais 5 meios, ou mais 2,5. Tanto faz, é a mesma informação, tá bom? Pessoal, portanto, esse símbolozinho bonito aqui, qual que é a lei de formação desta reta? Daquela reta que estava lá no começo desenhada, a reta R, que eu batizei. Né? Aquela reta, pessoal, e mais nenhuma no universo, ela tem esta lei de formação. Desvirei ambas as cartas. Ou seja, ela é f de x igual a menos 1 meio vezes x mais 5 meios. Tudo bem? Então, toda vez que eu quiser saber um valor, um comportamento futuro, quando x estiver valendo 37,6, você joga o 37,6 aqui, opera essa continha e você vai achar o y que acompanha aquele x que você escolheu, no caso 37,6. Deu para entender a beleza da função? Por que é tão maneiro? Pessoal, hoje eu vou parando por aqui para fechar. Isso daqui está reescrito de uma forma muito metódica. Como que o enunciado poderia colocar? Né? Menos x mais 5 sobre 2. Por quê? São frações de mesmo denominador. O enunciado pode compactar isso daí num único denominador e somar os numeradores, menos x mais 5. Então essa seria uma outra forma de mostrar essa lei de formação. E normalmente vem assim, tá, galera? Não vem tão bonitinho assim, não. O mundo não é um morango, o magista já falou com vocês. Pessoal, hoje vou parando por aqui. Estou lutando para ficar dentro dos 10 minutos, mas está difícil. Mas aula relevante para muita gente, não só para a galera de EPICAR não, tá? Então sabe aquele amiguinho que está passando perrengue com função do primeiro grau no colégio, ó? Passa o bizu para ele, beleza? Deixei alguns avisos aí, banner, não sei o que lá. Sigam o Instagram, lá tem muita informação muito mais dinâmica. Acompanhe o YouTube também, todo dia eu vou fazer um lançamento. Dia sim, dia... Na verdade, todo dia vai ter alguma coisa, né? A aula vai ser dia sim, dia não, e o podcast vai ser dia sim, dia não, intercalando um com o outro. Tá? Então, num dia aula, no outro podcast. Num dia aula. Então, todo dia, às 18 horas, vocês têm um motivo para estar aqui acompanhando e dando essa moral. Beleza, galera? Um abraço e até a próxima.